Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal, um canal que começou há pouco, mas que desde sempre tive como prioridade ter a minha opinião. E porque que hoje, que já editei, que já lancei o vídeo que costumamos lançar, decidi gravar e creio que este vídeo vai mesmo sem edição, porque acabei de ver uma live sobre a temática e acho que tenho uma palavra importante para todos os que querem vir para Portugal. Pois bem, primeiro quero dizer o seguinte: chamo-me Graça Luísa, eu estive no Brasil a viver e quando começou aqui a temporada desta grande pandemia, regressei, mas preparo-me para voltar. Quero dizer e falar a todos vocês que estão realmente na internet constantemente e fazem muito bem a buscarem canais para visualizarem, buscarem ouvir opiniões, devem fazê-lo, mas eu vi uma live que me deixou perplexa. Eu tenho andado a acompanhar algumas coisas e sei que você vai ficar até o final, sabe porquê? Porque eu não apenas vou falar do tema, como no final vou passar precisamente não só o meu ponto de vista, como o que é que deveria ou deverá ser a sua intervenção mediante aquilo que você pretende. Portanto, mas vamos por pontos, não é? Primeiro ponto, tenho a dizer que sigo mais de 100 canais aqui de brasileiros em Portugal. Gosto de diversidade, gosto de ouvir pontos de vista diferentes e tenho sentido que alguns canais andam aqui num atirar de flechas de uns para os outros. Eu já vou dizer, já vou acrescentar, não adianta ninguém vir ter comigo e dizer isto ou aquilo. Este vídeo não é feito para atacar ninguém. Eu sou a favor da diversidade, a favor de todos. Estou subscrita em todos e se não estou é que ainda não os encontrei. Portanto, estou a ouvir, mas tenho direito à minha opinião e a minha opinião acho que vai ajudar muitos dos que para cá querem vir. Portanto, nessa live falavam-se várias coisas, nomeadamente uma pessoa que está em Portugal e a transmitir aos brasileiros que estão ainda aí que calma, que não devem de fazer as coisas atolhadamente, que Portugal não é tudo isso que estão dizendo nos outros canais, que Portugal é isto, aquilo e aquilo outro. Meus amigos, primeiro vamos pensar o seguinte: há voos todos os dias para o Brasil, acredito que sim. Se esses vossos conterrâneos que vos falam dessa forma não estão satisfeitos porque não tomaram o avião de volta. Mas não se agitem, vamos dar continuidade e vocês vão perceber. A situação é a seguinte: nós, quando ouvimos de um próprio brasileiro coisas como esta, se uma pessoa é inteligente, fala línguas, queridos amados irmãos, se tu não falas inglês, não falas um idioma que não seja o teu, não é por falta de inteligência, porque o teu país, a tua circunstância não te deu a oportunidade para que a aprendesses. Por isso, afirmações que eu ouvi durante a live como esta me fizeram vir cá e falar. E sei que você vai ficar até o fim, porque quem vos fala é a brasileireza. A portuguesa de nascença, mas que ama de paixão o Brasil. Por isso estou prestes a embarcar novamente. Queridos, é o seguinte: nada na vida é fácil e mudanças muito menos. Porém, aquilo que nós temos que saber é o que queremos e criar uma planificação muito adequada para que as coisas tenham maior possibilidade de dar certo. Fui mais de uma hora numa live
Sim, eu permiti-me ouvir até ao fim para poder tirar as minhas conclusões e tenho ouvido muita coisa. De vez em quando é um canal que manda uma boca para o outro, é o outro. E a pessoa em questão até dizia: põem-se aí a ouvir os outros canais, a ouvir canais de recolha de lixo. Queridos, eu também faço, adoro brincar, adoro ver canais para rir, vlogs. Eu também faço aqui coisas para rir, compras, adoro ver lixo, mas isso não me impede. Isso é tudo e não me impede que eu goste de dividir o meu tempo, umas horas para ler, umas horas para aprender, outras horas para ver, sei lá, vídeos de lixo, seja do que for. Portanto, durante uma hora se falou tanta coisa em relação ao país Portugal e depois dizer: eu gosto de Portugal, mas os portugueses muitas vezes são xenófobos. Como é que é a tua mente ao interpretares cada coisa? A pergunta que te faço antes de sair do país, de onde estás e para onde eu vou. Quer dizer, eu tive aí um ano, muitas vezes ouvi dizer: olha, os portugueses são nojentos. Olha, os portugueses não fazem depilação. Os portugueses... Alguma vez considerei vocês xenófobos? Alguma vez me chateei? Não. Sabem porquê? É isso mesmo. Aquilo que nós temos, os conceitos que temos na nossa mente é que fazem, é que ditam aquilo que será a nossa reação. Como é que eu reagi a essas coisas? Brincava. Dizia: é verdade, disseram todos mal, por isso eu vim para o Brasil. Por favor, levem-me à praia, que é para eu tomar o meu banhinho na água do mar, que é para vocês não fugirem de mim também. Entrava na brincadeira. Já comentei isto e volto a dizer. Portanto, fiquei perplexa com a forma que se diz: vais vir para aqui, para Portugal, para empregada doméstica? Empregada de limpeza, faxineira, como vocês dizem? Queridos, uma faxineira aqui não está milionária, mas uma faxineira ganhando uma média de 10 euros a hora, fazendo 8 horas, que é uma média que muitas fazem, são quase 500 reais por dia. Será que é tão ruim para recomeçar uma história de sucesso? Ou é pouco digno iniciar com tarefa de limpeza? De todo. Nenhum trabalho é pouco digno se tu não estiveres comprometido com aquilo que fazes. Tu é que entregas dignidade ao teu trabalho. Eu não estou a falar de teoria. Eu, quando fui para o Brasil, sabia o que ia fazer uma atividade que nunca tinha feito e propus-me e fiz. Uma temporada tive uma pretensão de ir para a França e até me candidatei para acartar caixas de maçãs, coisa que nunca fiz na minha vida. Sou filha de um empresário que tinha vários funcionários para fazer esse trabalho que eu me propus a fazer. E o que é que eu vos quero dizer, meus amigos que estão aí? Há um propósito, o que é que eu quero, o que é que eu pretendo para a minha vida, para a minha história. Isso é importante e se vocês ficarem até o fim vão compreender porque é que eu fiz questão de fazer este vídeo e, inclusivamente, lançá-lo sem edição. Se vocês querem muito, vocês têm primeiro de saber o que querem e depois analisar estatísticas. As estatísticas são fundamentais para as nossas tomadas de decisão. Como é que há tanto brasileiro a chegar, tanto que cá está, e alguns tentam-vos transmitir que vir para Portugal não é bom. Alguém vai-me responder aqui embaixo: não é bem isso que eles dizem. Eles dizem é para ter cautela, ter cuidado, para se preparar. Queridos, não se preparar é se preparar para falhar. Mas não é na imigração. É em ter um bebê, em construir uma casa, em mudar de casa. Qualquer coisa que a gente faz na vida é preciso esta prioridade. Preparação. 1/3 da nossa energia e dedicação tem que ser na preparação. Portanto, não é só no emigrar para Portugal.
Outra situação que eu quero dizer aqui, se falar que gosto muito de Portugal, não sei se já toquei nisto, porque eu estou a vibrar muito sobre aquilo tudo que eu vi. O Estado de Portugal, e várias vezes numa live, interpretar que os portugueses não são assim tão simpáticos, que são xenófobos. Não é que o Estado de Portugal. Portugal não é um pedaço de terra. Nós somos Portugal. E tu que estás pretendendo vir, tens o nosso apoio. E há outra coisa que eu vi na live, que os portugueses não gostam dos brasileiros, não sabem do que dizem. Quem fala aqui é a brasileireza. O universo brasileiro faz parte da nossa memória, da nossa história, da nossa juventude. As melhores memórias que os portugueses têm está direto ou indiretamente ligado a vocês e à vossa cultura. As músicas, as discotecas, os ritmos que nós só ouvíamos e delirávamos, as novelas que nos fascinou, enfim, uma série de coisas. Ouvir falar-vos para nós é música. Nós adoramos ouvir-vos falar. Portanto, quando alguém vos disser que os portugueses são xenófobos, queridos, em toda a parte do mundo há gente com déficit de equilíbrio. Em toda a parte. E no Brasil também haverá, com certeza. E há pessoas que são frustradas. Agora, é preciso ter cautela se vocês vêm para Portugal ou pretendem vir, venham com paixão, mas abracem a causa em Roma ser romano, em Portugal ser português. Tentar entender e interpretar o que é que significa emigrar para Portugal. Porque, nomeadamente, uma outra situação que eu vivenciei, que foi me tentar aproximar aqui de brasileiros e fui quase colocada de parte, não diretamente, mas pela forma das pessoas não interagirem comigo. Meus amigos, eu no Brasil e no ano que vivi aí, a minha prioridade não era estar relacionando com portugueses, que eu portuguesa já conheço, já amo português. A minha prioridade era ir ao café com brasileiros, estar em qualquer lugar que eu estivesse, era com brasileiros, conhecer brasileiros. Ao domingo, em vez de ir à missa, comecei a tirar o tempo que ia à missa para estar com sem-abrigo. Todos os domingos ia com sem-abrigos e foi essas escolhas que eu fiz para conhecer o povo, sentir o povo, a realidade e não entrei naquela dinâmica, são piores do que nós, são piores do que nós. Não, são diferentes de nós. O que é que eu tenho que aprender com eles, uma vez que eu amo este país e eu quero estar aqui? Eu quero aprender cada pedacinho desta cultura. Não é entrar num país e dizer são piores, são isto, são aquilo. Queridos, chega. Uma mensagem com muito amor e eu vivo só acreditando naquilo que é a minha filosofia de vida. Eu acredito que nós só existimos para amar, para servir e para crescer. São por estes 3 motivos que nós existimos. Portanto, não quero guerras, quero partilhar em amor o seguinte. Os que cá estão e que possivelmente possam ver este vídeo, repensem. Aquele cruzamento de flechas indiretas. Só querem ver lixo. Qual é o problema de ver vídeos de lixo? Eu também vejo. Mas passo horas em conhecimento, sei falar inglês, espanhol, sei um pouquinho de alemão, um bocadinho de francês. Isso não me impede. A atividade que nós decidimos e como fazemos o nosso dia-a-dia não nos colocam cartaz, sou isto ou sou aquilo. Vejam agora o dono da Tesla. Vão ver quando as pessoas pensam que se somos brincalhões, não somos pessoas sérias. Estejam atentos. O dono da Tesla, um dos homens mais... Vocês sabem o que ele tem conseguido a nível da economia mundial? Vejam os tweets dele, só brincadeira, só memes. Quem olha para aquela página vai dizer que não é um homem de credibilidade, é um homem que chegou aos píncaros no mundo. A nível económico,
financeiro, tudo. Queridos, há um filósofo que diz que para sermos sérios é preciso sabermos brincar. E não quer dizer que as pessoas ou os brasileiros que gostam de ver vídeos de descontração, que não sejam pessoas com o mesmo gabarito, diríamos, que os outros, brasileiros ou qualquer outra situação. É preciso muito cuidado quando tratamos de pessoas e com pessoas. É preciso mais cuidado ainda quando decidimos eu quero ir para outro país. E não é preciso ter cuidado porque o outro país tem gente que é diferente e que são bichos papões. Não. Eu preciso levar a minha mente suficientemente aberta para entender que vou encontrar um mundo de diferenças, para entender que eu vou ter um processo e que vou ter que estar preparado psicologicamente para me ajustar a cada circunstância. E é isso que faz a diferença entre os que cá estão e falam maravilhas e os que cá estão e que dizem que gostam muito do país, mas que falam muitas situações que realmente são impensáveis. A diferença entre aqueles que falam maravilhas de Portugal e os outros, possivelmente, diria eu, nada tem a ver com um ter um mundo de experiências maravilhosas e o outro nem tanto ou de todo. Tem muito a ver com a forma como nós temos a nossa gestão, organização mental. Como é que encaramos cada situação? Como é que encaramos cada problema? Voltamos ao facto de algumas pessoas estarem a referir que os portugueses não gostam dos brasileiros. Em qualquer país do mundo há essas exceções. Há países mais com essa situação, mas Portugal não é. Serão exceções que vão encontrar. Resta saber qual é a leitura que eu faço de uma determinada situação em relação a um determinado momento que eu estou a passar com um português. Porque se for um brasileiro que me está a dizer precisamente a mesma coisa, eu não me ofendo. Mas se for o português que me diz que tu não sabes falar inglês, já é que não gosta do brasileiro. Mas se for um brasileiro que diz que tu não sabes falar inglês, é normal. Portanto, eu tinha que falar com vocês, que sei que são muitos que querem vir para aqui, para cá. Eu tinha de vos dizer isto e tinha de vos deixar no final o mapa importante para vocês. E o mapa mais importante é estruturar mentalmente e adequadamente, planificar o que vocês querem. Quero mudar de país? Então, vou aqui. Caderno. Não se pode viver sem caderno de anotação. Todos os dias tomar nota dos nossos momentos da vida para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente poder ir além. Escreva no seu caderno, espero que tenha um caderno para a sua vida, para a sua gestão diária. Quero ir para Portugal, sente-se com a sua esposa e escreva. Porquê que nós queremos? Escreva. Não preciso de escrever que eu sei. Escreva, está comprovado pela ciência que aquilo que se escreve fica muito mais gravado na nossa mente e nós conseguimos ser mais rigorosos em estruturar qualquer situação. Então, sente-se com a sua esposa e escreva. Vão-se lembrando e vão escrevendo os motivos, primeiro, que querem. Porquê que querem vir para Portugal? Isto. Já não se lembram de mais nada. Passem à fase seguinte. Qual é o nosso plano para passarmos da fase de desejar ir para Portugal e chegar a Portugal? O nosso plano será tentar empregos aqui, ali, além. Vão escrevendo tudo. Na vida tem que ser assim para correr bem. As pessoas de sucesso todas têm o seu caderno para fazer estas situações. Façam. Portanto,
é estruturarem tudo e em cada fase dessa estruturação pensarem no seguinte: cada problema tem pelo menos 10 soluções. Perguntarem-se depois, das 10 soluções que eu possa ter em cada problema, estarei eu disponível mentalmente, psicologicamente, para interpretar como é algo inerente a uma fase de mudança de país que eu vou passar e eu estou preparada para isso? Ótimo. Se não, bora voltar a reestruturar o vosso plano de viagem e ir ajustando mediante aquilo que vocês estão prontos para fazer ou não, ou decidirem não fazer. Queridos, eu decidi ir para o Brasil o ano passado, como vos falei, porque sou apaixonada pelo Brasil e como trabalho online, posso estar aqui ou aí. Decidi sozinha, sem ninguém, sem família, sem ninguém. Não fui com o sentimento, vamos ver o que vai dar. Não. Estruturei o que é que pretendia fazer, de que forma, até que data, o quanto é que eu iria fazer e depois, nesta fase seguinte, o que é que eu iria fazer, se esta falhasse, o que é que eu faria. Eu tinha tudo escrito. O que me interrompeu esse processo foi realmente a pandemia chegar e a minha família quis absolutamente que eu viesse para cá. Entre outras situações que surgiram entretanto. Mas, ou seja, eu quero transmitir com a minha experiência aqui da brasileireza que se nós temos um gosto por algo verdadeiramente, nós não estaremos jamais focados nos impedimentos, nem nas dificuldades. Isso não é falta de ter os pés na terra. Não. Pelo contrário, se eu tenho consciência, eu procuro conhecimento. E se eu procuro conhecimento, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. O que é que eu vou fazer? Qual é a fase? Qual é a situação? Como é que eu irei fazer? De que forma? Quais as possibilidades mediante o que isto vai suceder? Agora, foi referido também nessa live que não pensem vocês que vêm para cá já para altos trabalhos. Queridos, mudar de país implica um recomeço. Agora, naturalmente, a primeira coisa que qualquer pessoa, não é só um brasileiro que tem que se preparar nisso. Qualquer pessoa que decide emigrar, e Portugal é um país de fortíssima imigração, os portugueses são fabulosos no mundo inteiro, porque por qualquer parte do mundo há portugueses que foram e venceram, não quer dizer que não haja o contrário, mas a parte mais determinante nesse processo vai ser como é que te preparas psicologicamente para estruturar, iniciar o processo, estar sempre pronto para não se deixar derrubar em cada momento que a coisa não sucedeu da melhor forma. É esta a primeira prioridade que vocês vão ter que ter. E se não têm, está tudo bem. Eu não vos vou dizer, se não têm, não venham. Vocês é que sabem se querem vir e se vão conseguir vir. Claro que não depende só de vocês, mas se vocês quiserem verdadeiramente, mesmo que ainda não estejam prontos psicologicamente, vão dizer: não, eu vou-me preparar psicologicamente e eu vou iniciar o processo que eu tenho escrito no meu caderno para fazer uma migração até o país que eu quero ir, que será Portugal. Não vos vou dizer, se não estão prontos, não venham. Eu sou portuguesa, amo Portugal, apaixonada pelo Brasil e sou uma pessoa que, ao longo dos anos, sempre quis dar prioridade ao desenvolvimento pessoal e talvez por isso o facto das mudanças não seja tão chocante, nem seja factor de tanto medo. Todos temos medos, mas conseguimos gerir melhor esses medos se nos prepararmos.
E a nossa mente é realmente algo mágico. Por isso, há uma frase de Henry Ford que nos diz: quer tu pensas que podes ou que não podes, tu tens sempre razão. Sabem porquê? Porque nós pensamos e as nossas ações são resultado daquilo que nós pensamos, nas crenças que desenvolvemos, e tudo isso vai ser importantíssimo. Meus amigos, este vídeo não foi aberto para vos falar de passaporte, nem de empregos, nem de tudo o que se tem ouvido falar. Deixemos para quem sabe falar-vos e explicar. Ouçam os canais que vocês gostam de ouvir, porque eu não vim abrir um canal para dizer não vejam isto, não vejam. Vejam todos os que vocês queiram e precisem de ouvir e depois recolham a informação no teu Google, que é fabuloso. Liguem para as entidades, façam o percurso. Sabe porquê? Porque se você se apaixonou pela ideia de vir para Portugal, não é porque alguém lhe diz que os portugueses são assim, que o país é assim, que não é fácil arranjar emprego em Portugal, que você vai parar. Você é um maratonista da sua história. É um maratonista da sua história. Já vi um maratonista parar nos primeiros 20 metros? Não, ele prepara-se todos os dias. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa extraordinária que eu sigo de perto e não gosto de futebol. Eu sou madeirense, da ilha do Cristiano Ronaldo, e admiro o Cristiano Ronaldo a 1000%. Ele, apesar de ser o melhor do mundo, ainda é o primeiro a entrar nos treinos e o último a sair. O que é que isto tem a ver com a imigração? E o que é que isto tem a ver com a minha saída ou possível saída do Brasil para Portugal? Tem tudo a ver. Nossa vida é um treino constante. A nossa vida, o problema é que a maior parte das pessoas levam o seu cotidiano ao acaso em piloto automático. Esse é o grande problema. Porque se você tiver uma verdadeira paixão por Portugal, se você quer vir para a Europa, pergunte-se se estão aqui tantas pessoas a voos de regresso todos os dias, e essas pessoas, muitos que falam que Portugal é assim, que os portugueses são assim, podiam voltar. Vão-vos dizer não venham. Eu aqui estou para vos dizer: os outros cá estão, não têm que ir embora. Não. Esta questão de haver aviões é só para que reflitam que ninguém está obrigado a ficar aqui. Os cá estão, não têm que ir embora. O nosso presidente Marcelo já falou várias vezes o quanto admira a imigração, que ajuda o país, ajuda toda a dinâmica aqui em Portugal. Portanto, estamos bem, estamos confortáveis, e na sua maioria o português não é de todo contra os brasileiros. Nós até trazemos dentro da nossa memória emocional muita coisa boa da nossa juventude, porque Brasil para nós era sinónimo de fascínio. Porque as histórias de amor que nós ouvíamos na nossa juventude eram com o vosso sotaque. Os romances, as músicas, o melhor do que a juventude guarda na nossa memória. Portanto, além de serem um país irmão, e reflitam comigo, vocês dizem que Portugal e os portugueses são muito conservadores e que adoramos a nossa história. Como será possível um país que adora a sua história não gostar de um país que faz parte da sua história? Nós temos orgulho de tudo o que passou na nossa história e, Brasil faz parte da nossa história. Não vamos confundir conceitos, não vamos etiquetar situações. Vocês vão encontrar naturalmente pessoas que vêm e que não se deram bem e regressaram por determinadas situações. Agora, façam e vejam as estatísticas. Eu geralmente faço isso nas decisões de vida. Quero fazer isto. Qual é a percentagem de pessoas que veio e que ficou? Qual é a percentagem de pessoas que veio e que regressou? Uau, que diferença abismal! Pronto, mas não decida só por isso.
Isso é só um pequeno pormenor que vai ser fundamental para tudo o que você vai escrever nesse livrinho. Tudo o que você tem que preparar, prepara. Mas a mensagem que eu precisava de vos deixar, Portugal, se há tanta gente cá a chegar, se há tanta gente a falar tanto bem de Portugal, não se pode. Vocês tem que haver um raciocínio lógico. Então as pessoas estão a virem quase que em massa, as pessoas estão a ficar, uma grande maioria fica. Será que Portugal e os portugueses são tão ruins? Será que iniciar, por exemplo, na faxina, que foi o caso que demos anteriormente, quase 500 reais por dia, para uma iniciação, para mudar uma vida, você não faria? Se eu fosse para o Brasil e que me pagassem 500 euros por dia, porque eu tenho que olhar à moeda que é a minha, vamos fazer a mudança, não é? Eu não tinha problema nenhum em limpar a casa para ganhar esse valor. Certo que nem todos ganham, eu estou a falar quem trabalha 8, 9 horas por dia. E vocês sabem que há muitas pessoas. Isso não é sinónimo que vocês vêm para estagnar aí nessa profissão. Naturalmente, se gostam, ótimo, podem continuar nela. É digna como qualquer outra. Quem coloca ou retira dignidade à profissão somos nós com a atividade. Robin Sharma escrevia num livro que havia uma camareira de hotel que os clientes ao chegarem, ela sentia-se responsável do sucesso daquele hotel de 5 estrelas. E um dia um grande senhor interpelou e disse: mas como? Você é apenas uma camareira? E ela respondeu: não, mas eu o que faço com tanta perfeição, eu faço o melhor para os clientes. Isso ajuda-me a que eu possa dar nome à casa, por isso o hotel tem também uma parcela do meu trabalho, do meu desempenho, do meu compromisso. Amigos, como é que você enxerga o mundo? De que forma está a enxergar? Isso mesmo, não é ver, é enxergar. De que forma está a enxergar esse seu sonho de vir para a Europa, de vir para Portugal? Se estiver apaixonada pelo seu sonho, recorda-se quando esteve apaixonada a nível emocional, ninguém o parava. Imagine que a sua tia dizia que o seu namorado não era boa pessoa. Você nem dava ouvidos, sabe porquê? Porque você estava apaixonado, determinado. Se você se apaixonar pelo que vai fazer, vai ter todo o cuidado para procurar o caminho adequado. Eu não estou com este vídeo a trazer a mensagem: venha que é fácil, venha que é simples, venha. Não. Eu estou a dizer: você merece vir se dentro de você criar a estrutura psicológica para, estando comprometido com isso que pretende, estando aqui numa linha, numa dinâmica de este é o meu propósito, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que eu, fase a fase, vá galgando e vá conseguindo até chegar ao dia de embarcar, até chegar ao dia de começar em Portugal no emprego, até chegar. Quanto ao emprego, eu vou-vos dar uma situação que me estou a lembrar. Uma ucraniana que veio para Portugal, era médica na Ucrânia, e ela chegou a Portugal e começou a limpar casas. Mas ela vinha com garra e com paixão. Ela não limpava de qualquer maneira. Ela, se lhe pediam trabalho até aqui, ela fazia até aqui. Não era obrigação. Ela queria, fazia parte da paixão dela. Eu quero assim, eu faço sempre mais do que me pedem, eu esmero-me. Portanto, havia muitas pessoas na região onde eu vivia que tinham falta de emprego. Ela tinha todos os dias cheio, apesar de não ser portuguesas com falta de trabalho, e ela todos os dias, sábado, domingo e durante a semana. Porque ela tinha decidido que queria.
E porque quando ela entrava numa casa, ela fazia tão bem o trabalho, e era médica. Fazia tão bem o trabalho que essa patroa ou essa senhora da casa já a recomendava a outras pessoas. Conclusão, na minha terra haviam várias portuguesas com anúncios nos supermercados, procuro trabalho, e essa pessoa não estava com espaço para mais trabalho. Porquê? Porque ela sabia o que vinha. Ela sabia, vinha com paixão. É fácil cultivar uma paixão? Não. Mas é possível. Basta querermos. Ela sabia o que vinha, ela trabalhou arduamente, sem sábados, sem domingos, sem feriado. Porque ela escolheu assim. Escolha. Hoje em dia, ela já nem está na medicina. Ela tem uma grande empresa que abriu em Portugal e que é muito bem sucedida. Portanto, ela nem está na área dela. Querer é poder. Nem sempre as coisas na nossa vida vão correr bem. Nem sempre as situações vão correr como nós esperamos. Mas vamos terminar com isto. Avaliem o grau da vossa vontade de vir e a partir daí coloquem uma grande parte da vossa energia em se preparar, em fazer tudo para que passo a passo vocês consigam. E não é humilhação nenhuma, nem num país, nem no mesmo país, quanto mais noutro país. Começar numa profissão que não é a sua. O importante é saber abraçar o processo. E se nós estamos a decidir, eu, por exemplo, ir para aí ou você vir para aqui, decidi mudar de país, eu sei que preciso de abraçar um processo. Você precisa de abraçar um processo. Tenho visto reagir nos lives pessoas, é mesmo assim. Eu estou há vários anos aqui, é mesmo assim. Eu conheço muitos brasileiros aqui e a todos eu pergunto a mesma coisa. Todos que têm intimidade. Gostarias de voltar ao Brasil? Não, só para férias. Ainda não tenho encontrado esses que dizem que são vítimas disto. Vítimas porquê? Vítimas porquê? Também é preciso questionar. Lembram-se no início que eu disse que no Brasil fartam-se de me mandar piadas? Não fazem a depilação. São padeiros, são todos padeiros. Não me ofendi com nenhum. Eu não sou padeira. Eu não sou suja. Para que eu vou me ofender? A nossa mente, a nossa estrutura mental comanda a nossa emoção. E essa articulação, nossa inteligência emocional, vai ser grande responsável para o êxito, para o sucesso ou o insucesso, não só da imigração, de qualquer coisa que nós possamos fazer. Foi hoje o primeiro vídeo que eu fiz sem edição, mas realmente ao longo do tempo, ouvir tanta coisa, eu disse, quem vai falar agora é a brasileireza. Queridos, é impensável guerras e guerrilhas, entre aspas, não estou a anunciar guerras radicais, certo? Mas indiretas, vão ver vídeos de lixo, vão ver vídeos de compras. Qual é o problema? Indiretas que estão a ver uns canais e ouvem só uns canais. Vocês que estão desse lado têm direito a fazer o que querem. Vocês são audiência. Vocês são soberanos. Vocês têm direito a não ouvir mais o meu canal, a ver o canal do lixo, a ver o que querem. Vocês é que escolhem a vossa vida, queridos. Vamos parar de guerrinhas e nos focar. Este canal é bebê. Não esperem ir ver 20 ou 30 pessoas, 20 ou 30 mil pessoas, porque acabei de começar, porque comentava-se, este canal que já tem não sei quantas mil pessoas. Queridos, independentemente do número de pessoas, para quem começou é bebê, a minha ideologia não está diretamente relacionada ao número de pessoas. A minha ideologia deve ser partilhada sempre que eu acho que possa ajudar alguém. Por isso, ficamos por aqui. Espero, se eu ajudei um brasileiro a dizer sim, o meu sonho merece tudo de mim. Se eu ajudei um brasileiro a dizer sim, eu vou continuar a ouvir os canais que eu gosto. Não é porque um canal me diz para não ouvir o outro. Sim, tu és soberano.
Se eu ajudei um brasileiro a dizer a mente humana é extraordinária e os nossos horizontes são ou não são longos mediante aquilo que nós incutimos na nossa mente, eu já estou muito feliz. Portanto, sem maquiagem, sem edição, deixando uma mensagem com muito amor a todos os que me ouviram até aqui. Deixem-me #BrasilPortugal e vamos nos deixar de garrinhas. Portugal admira muito a vossa cultura, Portugal tem isso na memória. Não acho justo que se diga por falta de cultura pontual de alguns que os portugueses são xenófobos, que não gostam dos brasileiros. Vocês vão ouvir muita gente em Portugal de mente mais aberta que são brasileiros e que não vão dizer. Não, é a forma de ser deles. O português não é tão... Uau, oi, tudo bom, gata? Não, nós somos mais fado. Vocês são... Queiram estar com portugueses, queiram saber como é o português. Vocês são fado e nós amamos vocês são... vossa energia é de samba e eu amo samba. Mas eu também amo fado. Nossa energia é de fado. É outra cultura. Não és melhor que nós. Nem eu sou melhor que tu. Somos culturas diferentes. E se estamos onde estamos, não esqueças deste ditado português. Em Roma, ser romano. Eu no Brasil era brasileira e vou continuar. Até quando me perguntam, eu digo sempre: sou a brasileireza. E tu, estás pronto para chegar a Portugal e seres em Portugal portuguesa? Não é deixar as tuas raízes. O teu país vai ficar sempre no teu coração como nenhum mais do planeta. Porque foi a terra que te viu nascer. Mas é preciso... Quanto maior a capacidade do ser humano em se ajustar, em se adaptar, a flexibilidade mental e de estrutura da vida do ser humano, quanto mais flexíveis, quanto mais nos ajustamos às circunstâncias, maior é a nossa possibilidade de criarmos momentos de felicidade. Estejamos a viver no Alasca, no Brasil, em Portugal, seja onde for. Um beijaço a todos vocês. Se quiserem me dar a honra e o privilégio de estar connosco no canal, subscrevam, porque o verdadeiro brilho deste canal não está deste lado, está toda 100% aí. E se me quiserem, cá estamos, iremos continuar a prometer apenas uma coisa. Iremos nos dedicar para dia a dia, assim como vocês estão fazendo um processo para conseguir emigrar, para que eu aqui também faça o processo para conseguir melhorar. E sabem porquê? Porque vocês merecem o melhor. E quando eu falei há pouco daquela história da empregada de quartos, relatada por o autor do livro, Robin Sharma, eu acredito que tudo o que a gente faz, podemos não saber fazer. Mas se nós tivermos uma mentalidade como o melhor do mundo faria, nós vamos sempre ter um processo. E onde abraçamos o processo, abraçamos o progresso. Por isso há formadores que nos dizem: até para varrer o chão, tu deves pegar na vassoura e perguntar como o melhor varredor do mundo varreria este chão. E tentar fazer. Portanto, somos bebés, temos muitas falhas a nível aqui do YouTube e outras com certeza. Somos humanos. Mas a nossa filosofia é realmente crescer. Estou com muita dificuldade em terminar. Nossa filosofia é crescer e ajudarmos a crescer. Portanto, temos um dos nossos lemas é crescemos ajudando a crescer. Forte beijo nesse coração e tu mereces tudo de bom quando tu acreditas que mereces, quando tu decides que mereces, porque quando tu verdadeiramente decides que mereces, tu nunca vais dar o mínimo de qualquer coisinha. Sempre darás mais do que é esperado para qualquer situação. E é aí que surgem as pessoas
que os outros depois pensam que tiveram sorte na vida. Não te desejo sorte, desejo-te seres uma pessoa de convicções, seres uma pessoa determinada e apaixonada pela tua história de vida e pelos teus sonhos. Se fores uma pessoa apaixonada pelos teus sonhos, vai valer muito a pena aterrar neste país, começar a interagir com portugueses, fazer tudo o que tu tens que fazer. Não estou a dizer que é fácil, não é fácil, mas é simples. Basta fazer, basta se propor. Propósito. Beijaço. Amo vocês e não contem a ninguém. Fico muito triste dos poucos que ouço ouvir dizer que os portugueses não gostam de brasileiros. Porque eu sei o que sinto e sei o que muitos portugueses sentem, e se existem essas pessoas, são exceções. E nós não podemos viver fomentando as nossas decisões em exceções. As exceções existem para confirmar a regra. Beijaço, fiquem bem. Desculpem, estendi-me um pouco mais do que estava à espera, mas sou uma pessoa que me apaixona pelas questões e como este não tinha roteiro, não estava preparada para fazer isto, mas vou deixar no YouTube para chegar a alguém que possa estar a pensar vir para Portugal e que tem reparado a mesma coisa. Este dizia este, aquele dizia outro, depois uns mandam umas bocas para os outros. Queridos, são todos maravilhosos, todos estão em progresso e se alguém está a errar vai crescer, vai aprender. Queridos, nós somos seres em progresso. Beijo, fiquem bem, fiquem com Deus e que Deus abençoe o vosso sonho.